Hoje o documentário vai ser sobre as transferências que chocaram o futebol quando a Europa veio ao Brasil. Durante décadas, o futebol brasileiro revelou gênios ao mundo. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, todos seguiram o mesmo caminho, Brasil para a Europa. Mas o impossível começou a acontecer. Grandes estrelas do futebol europeu decidiram inverter essa rota. O jogo sob pressão mais intensa do planeta, O futebol brasileiro. E nessa lista insana já começamos logo com quem? Luiz Soares. Luiz Soares, um artilheiro conhecido como El Pistoleiro. Luiz Soares Alberto Dias, nascido em 24 de janeiro de 1987. É um futebolista uruguaiano que atua como avançado pelo Inter Miami pela seleção do Uruguai. Soares iniciou a sua carreira no Nacional de Montevidéu, antes de transferir-se para o Groningen, acho que é assim que se pronuncia. E logo após para o Ajax, onde foi o melhor marcador da Eredivisie em 2010. O seu desempenho chamou a atenção do Liverpool, que apresentou em 2011 e 2014, conquistando a bota de ouro europeu e o prêmio de jogador do ano pela PFA, pela época de 2013 e 2014. Olha só, o Luiz Soares foi transferido de grátis, sem custo nenhum, em 2023 para o Grêmio, mano. É o Grêmio de Porto Alegre. E o seu salário, mano, chegou a cerca de 2 milhões por mês. E os clubes da carreira dele foram o Nacional, depois o Groningen, depois o Ajax, Liverpool, Barcelona, onde ele foi muito conhecido pelo trio MSN, depois foi transferido para o Atlético de Madrid, por último veio para o Grêmio. Ao chegar no Grêmio, galera, ele teve 54 jogos, 29 gols e 17 assistência, mano. Ele foi o melhor jogador do Brasileirão em 2023, mano. O El Pistoleiro veio para somar no Grêmio. Quando o Luiz Soares desembarcou em Porto Alegre, muitos acreditavam que era apenas o fim da carreira de uma lenda, mas o que o Brasil viu foi um predador, mano, um monstro entrando em ação. Mesmo jogando com muita dor no joelho, todo mundo sabe que ele sente aquelas dor no joelho que agoniava, mano. Ele jogava, acho que ele ficava botando na mão todo o tempo. Luiz Soares carregou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro e mostrou que a elite europeia ainda podia dominar o futebol sul-americano, mano. Pra acreditar, mano, o cara que veio da Europa destruiu o campeonato brasileirão em 2023 e ainda conseguiu carregar o time dele ao vice. Aí é o pistoleiro, mano. O pistoleiro foi conhecido como um Drácula. Por que o Drácula? Porque dá uma mordida no cara na Copa do Mundo, mano. É sem gracinha, viu? Hoje eu vou falar do Dimitri Payet. Hoje eu vou falar do Dimitri Payet. Nascido em 29 de março de 87 em Saint-Pierre, na Ilha da Reunião, o meio-campista ofensivo e criativo. Hoje eu vou falar do Dimitri Payet, nascido na França em 29 de março de 1987, em Saint-Pierre, na França, até 2011, no Saint-Étienne da França. Brilhou na Premier League pelo West Ham, sendo eleito o Rami Terre. Em 2016, regressou depois ao Marseille, onde somou mais de 300 partidas e consolidou o status de ídolo. Convocado pela primeira vez em 2010, Payet foi peça-chave na campanha da França na Euro de 2016, marcando os gols decisivos contra Romênia e Albânia. Terminou o torneio da equipe do ano da UEFA e uma lesão em 2018 impediu de disputar o Mundial de 2018. Em agosto de 2023, o Payet assinou com o Vasco da Gama. Acostumado aos estádios da Premier League, Payet encontrou algo diferente no Brasil: pressão, emoção e caos. Em São Januário, o francês descobriu que o talento não basta, é preciso alma. Payet recebia aproximadamente 1,5 milhões por mês. A estatística dele no Vasco são mais de 50 jogos, 8 gols e 9 assistências. Em junho de 2025, o Payet rescindiu com o Vasco. Número 3 agora. Clarence Cleide Seedorf, mano. O homem que mudou o Brasil, cara. Nascido em 1 de abril de 1976, Paramaribo, Suriname, é o único jogador na história a vencer a UEFA Champions League 3 vezes por um time diferente, mano. Paysandu, Castanhal e Águia de Marabá. Tô brincando, mano. Ele venceu com o Ajax, Real Madrid e Milan, feito que simbolizou a sua versatilidade e inteligência tática, mano. Seedorf iniciou no Ajax, se tornando o mais jovem estreante ao clube aos 16 anos, a vencer a Liga dos Campeões em 1995, e ele
transferiu-se para o Real Madrid, conquistando um título espanhol, mano. É isso aí, mano, esse bicho era onda, mano. E na nova Liga dos Campeões, em 1998. E no Milan viveu um período mais duradouro, vitorioso da carreira, erguendo mais de 2 troféus europeus, 2003 e 2007. E consolidou-se como um dos melhores médios do futebol mundial, mano. E olha só, Seedorf veio de grátis, mano. Veio de grátis o Botafogo. O Botafogo foi de grátis. E o salário dele chegava a cerca de 700 mil por mês. Naquela época já era um salário bom, hein? Moral, uma cara já. E os clubes que ele passaram foi pelo Ajax, Sampdoria, Sandu, Real Madrid, Sandu, Inter Miami, Sandu, Milan, Sandu, Botafogo. E as suas estatísticas foram 81 jogos no Botafogo e 24 gols que ele fez, mano. Aí o Seedorf aí, mano, ele amassou no Brasileirão, na moral, mano, nessa época aí. E o tetracampeão da Champions League, respeitado na Europa inteira. E mesmo assim, Seedorf escolheu o Brasil. Só a chegada provou ao mundo que o Brasileirão dá pra ser capaz de atrair gigantes ainda, mano. E aí, o que é que tu achou do Seedorf aí, na moral? O bicho amassava, hein? Aí ele. Agora o número revelado pelo Fluminense, Marcelo estreou no profissional em 2005. Em janeiro de 2007, transferiu-se para o Real Madrid, onde atuou durante 16 temporadas, somando 546 jogos, 38 gols e 101 assistências. Tornou-se capitão e o jogador com mais títulos da história do clube. 5 Champions League, 3 Ligas Espanholas, 4 Mundiais de clube e vários troféus nacionais. Depois de conquistar o mundo com o Real Madrid, Marcelo voltou ao lugar onde tudo começou. Não para encerrar sua carreira, mas para entregar ao Fluminense o maior título da sua história. O Marcelo chegou de graça ao Fluminense, onde seu salário era 600 mil por mês. Suas estatísticas eram mais de 60 jogos, ganhou uma Libertadores em 2023 e uma Recopa da Sul-Americana. Agora vamos falar da transferência que assombrou o mundo. Um monstro que voltou à Europa para o Brasil. Nome completo dele: Givanildo Vieira de Souza, Maquito do Ratinho. Todo mundo sabe quem é. O incrível Hulk, nascido em 25 de julho de 1986. Ele era de Campina Grande, Paraíba. Conhecido pela sua força física e pelo seu chute potente. Hulk também atuou fora dos gramados, como participou da franquia Marvel, Os Vingadores, mano. Pra quem não sabe, o Hulk também atuou como ator, mano. E entre 2008 e 2012, destacou-se no Porto, conquistando vários títulos nacionais e a UEFA Europa League, mano. E é isso aí. Posteriormente atuou pelo Zenit, onde foi campeão russo, ídolo da torcida, e em 2016 transferiu-se para o Shakhtar, acho que é assim que se fala, nem sei que se não é ele. É isso mesmo, o Simp FC, tornou-se um dos jogadores mais bem pagos do mundo, mano. E o Hulk foi transferido pro Atlético. Eu acho que ele foi de graça, mas se não me engano ele foi de graça. E o seu salário é aproximadamente 1,300 milhões por mês. E eu vou te falar agora as estatísticas dele: 210 jogos, mais de 210 jogos, mais de 110 gols, artilheiro do Brasileirão, mano. O Hulk foi um dos artilheiros do Brasileirão. E após anos milionários na Europa e na Ásia, o Hulk voltou desacreditado e em poucos meses virou líder, capitão e símbolo de uma geração campeão, mano. Essa foi a transferência aí do nosso incrível Hulk. Agora eu vou falar do Daniel Alves. Daniel Alves da Silva, nascido em 6 de maio de 1983 em Juarez, no Brasil. É o ex-futebolística profissional brasileiro, amplamente considerado um dos melhores laterais direitos da história, com 43 troféus conquistados e o jogador mais glorioso do futebol mundial. Figura influente do estilo ofensivo moderno na posição. Daniel Alves iniciou sua carreira no Sport Clube Bahia em 2001 e destacou-se no Sevilha, da Espanha, conquistando 2 taças da UEFA. Em 2008 transferiu-se para o Barcelona, onde se tornou peça vital sob o comando de Pep Guardiola. Durante 8 temporadas venceu múltiplos títulos nacionais e internos, incluindo 3 Champions League e 6 La Liga. Depois de passar por Juventus e PSG, Daniel Alves veio para São Paulo. O jogador mais vencedor da história do futebol mundial chegou ao Brasil, carregando expectativas gigantes, mas descobriu que vestir uma camisa brasileira pesa tanto quanto qualquer Champions League. Suas estatísticas eram 95 jogos, ganhou 1 paulista e só. E o salário dele era aproximadamente 1,5 milhões por mês. Diego Costa da Silva Costa é um brasileiro nascido em 7 de outubro de 1988, Lagarto Sergipano, Brasil, mano. É conhecido pela sua força, estilo combativo e carreira destacada como
ponta de lançamento em clube de topo na Europa e na seleção espanhola. Formado no futebol de rua brasileiro. Mano, esse bicho era brasileiro, mano. Se naturalizou em outro país, mano. É que esse bicho é muita onda, né? Costa iniciou sua carreira profissional em Portugal, no Sporting de Braga, depois de passar por clubes como Penafiel e Celta de Vigo. Destacou-se no Atlético de Madrid, onde desenvolveu a reputação de avançado, potente e agressivo, sob a direção de nada mais, nada menos que Diego Simeone. E olha só, o Diego Costa, mano, ele veio pro Atlético livre, mano, veio de graça pro Atlético. E olha só, o salário dele chegava a 1 milhão, mano. O cara teve 19 jogos e foi campeão brasileiro de 91 já, olha só. De 2021, mano. O cara demonstrou um negócio ali, né? Mas depois, né, ele saiu e foi para outros times. Mas mesmo assim, ó, conhecido pela sua intensidade, pelo confronto físico, Diego Costa encontrou no Brasil um futebol tão agressivo quanto ele próprio. Mano, esse bicho era só confusão também. Esse bicho era demais agressivo. E ele veio aí, fazia festa pro Galo, novamente, que aparece nesse vídeo aí, né? O Galo gosta de contratar os caras da Europa, né, mano? Agora eu vou falar do Keisuke Honda. O Keisuke Honda é um ex-futebolista e empresário japonês, amplamente reconhecido pela sua carreira como médio ofensivo e pelo impacto global que teve no futebol japonês. Representou o Japão em 3 campeonatos do mundo e destacou-se por clubes europeus, asiáticos, antes de se tornar investidor e dirigente esportivo. Ídolo no Japão, estrela na Europa, Keisuke Honda escolheu um destino improvável. Em meio de uma crise financeira e esportiva, o Botafogo recebia um jogador global, mostrando que o Brasil ainda fascinava o mundo. O Keisuke Honda, e eu salário dele. Aqui, doido. Ele ganhava 500 mil por mês no Botafogo. Essas estatísticas foram 27 jogos, 3 gols e 2 assistências. Os clubes que ele jogou, Nagoya, Grampus, o Venlo, CSKA Moscou, jogou no Milan, no Pachuca e Sandu, e antes de passar pelo Botafogo. Vamos falar agora do melhor da Copa do Mundo, mano. É esse mesmo, essa transferência mesmo. Diego Forlan, nascido em 19 de maio de 1979. O bicho mais é velho, viu? Montevidéu. Um ex-futebolista, atual tenista uruguaiano. Rapaz, o bicho virou tenista, viu? O cara o homem é bom mesmo. Um ícone do futebol sul-americano, destacou-se como avanço prolífico em clubes europeus e na seleção do Uruguai. Olha só, mano. Esse bicho foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, mano. Pensou, mano, o Internacional tava com o dinheiro no bolso mesmo, viu, bicho? Olha só, Forlan iniciou no Clube Atlético Independente e transferiu-se para o Manchester United em 2002. Após um período discreto na Inglaterra, explodiu na Espanha como Villarreal, Atlético de Madrid, conquistando 2 botas de ouro. Bota de ouro, será certo? Bola de ouro ou é bota de ouro? Mas enfim, pelo Atlético, e foi decisivo na conquista da Liga da Europa, da UEFA de 2009 e 2010. Representou ainda o Inter de Milão. Rapaz, o bicho veio mesmo, caramba mesmo. Tá, agora vamos falar agora da transferência dele, né? Olha só, ele veio transferido do Inter de Milão pro Internacional. O valor foi 2,5 milhões de euros. Isso foi em 2012, mano. A cotação atual, eu não sei quanto dá. Olha só, o salário dele chegava a 900 mil por mês, mano. Que não era... Não, naquela época era um salário alto, né? E o clube que ele passou foi Independente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Sandu e o Milan. Olha só, ele teve 55 jogos pelo Inter, marcou 22 gols, mano. Tá bom, né, mano? Tá bom. Até agora ele foi o melhorzinho que teve aí dos estrangeiros que vieram da Europa pro Brasil, tirando o Hulk. Olha só, ele havia sido o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 e em poucos anos depois desembarcava no Rio de Janeiro. No Beira-Rio, quer dizer, falei errado. Diego Forlan trouxe ao Brasil o prestígio de um astro mundial, mano. E essa foi a transferência do Diego Forlan. Agora eu vou falar de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, um ex-jogador e treinador francês, nascido em 14 de março de 1979. Em suas versatilidades, conhecido pela sua velocidade, técnica e finalização, destacou-se como um dos avanços mais talentosos de sua geração, com uma carreira marcada por passagens por clubes de topo europeu, como PSG, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Juventus, e depois teve sua transferência para o Atlético Mineiro, onde ia receber um estimado 1 milhão por mês. Ele tem uma história misteriosa. Nunca atuou oficialmente pelo Atlético Mineiro. Rescindiu antes da estreia. Uma estrela da Premier League anunciada no Brasil tinha expectativa mundial, manchetes históricas, mas Nicolas Anelka nunca entrou em campo.
ano, a contratação virou uma das histórias mais misteriosas do futebol brasileiro. Essa foi a transferência do Nicolas Anelka. Tá ele. Se você gostou, deixa seu like Compartilha e se inscreva no canal. pra fortalecer, mano, que vai ter mais vídeo pra vocês. Tá ele.